Olha que conselho Paulo nos dá aos líderes de hoje, aos líderes de daqui a uns dias que estão sentados aí. Deu para Timóteo aqui, né? Olha o que ele vai dizer: mantém o padrão das sãs palavras, ou da sã doutrina, que de mim ouvistes com fé, e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o quê? Mediante quem habita em vós. Se você pegar outras versões, o que ele está dizendo é para Timóteo guardar, reter. Ele na NVI diz com fé e amor em Cristo, o modelo da sã doutrina que de mim você ouviu, que você ouviu de mim. Então, quando Paulo está falando aqui, guarda, retém, é guardar o padrão, a forma, o modelo da sã doutrina. Ele está dizendo para Timóteo: guarda. Ele já tinha dito em outros textos, né, Paulo, que após a partida dele, quando ele fosse levado pelo Senhor, no meio da igreja, né, entraria o quê? Lobos, né? E que iam estraçalhar o rebanho. Ele sabia que já nos seus dias já havia também muitas doutrinas diferentes, muito evangelho pregado diferente. Você tem uma ideia? Quando você lê Lucas escreveu quantos, vamos dizer assim, livros na Bíblia? Lucas, o doutor Lucas, o médico amado. 2, escreveu o Evangelho de Jesus segundo Lucas e escreveu Atos. Muito bom de Bíblia. Quando ele vai escrever, ele vai dizer que ele ouviu e que já havia muitas coisas faladas sobre Jesus. Se falava muita coisa. Já havia muitas publicações, muitas ideias sobre Cristo. E aí ele vai fazer uma investigação minuciosa. E ele se refere a um Teófilo, né? Que ele estava fazendo aquilo para Teófilo, que a Bíblia King James diz que era um oficial romano que financiou. Não é pagou Lucas não, porque ele tinha que viajar. Pediu. E ele vai, larga Paulo quando Paulo está preso em Cesareia 2 anos, e vai a Jerusalém ouvir daqueles que andaram com Jesus no princípio sobre o Evangelho e descrever com precisão as verdades deixadas pelo Senhor, porque já havia muita doutrina falsa, muito conhecimento produzido que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. Como hoje tem muito mais. Lógico, se naquele tempo já tinha, imagina hoje. Se naquele tempo já se circulava falsos evangelhos, Paulo mesmo diz: olha, se alguém vier vos anunciar outro evangelho, até mesmo um anjo do céu, vier pregar para vocês outro evangelho que não é esse aqui que eu estou ensinando para vocês, completo, seja anátema. Porque já havia isso, os falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas, que queriam confundir o povo. Já existia muitas doutrinas, né? E aí eu falei hoje de manhã que às vezes, e eu quero falar isso aqui, eu quero que vocês prestem atenção, porque a gente vive num mundo, irmão, de muita informação, principalmente a nossa era, de muito conhecimento. Nós estamos na era do conhecimento. O nosso tempo está até profetizado por Daniel. Daniel diz: e a ciência se multiplicará, então virá o fim. É um dos sinais dos últimos dias, o avanço da ciência, do conhecimento. Está aí agora a ciência avançando, né? De uma forma como nunca se viu. Então, nesse mundo há muitas informações. Lá fora, informações acerca do Evangelho. Hoje de manhã eu falei, os governadores, eles tentam descobrir a verdade, ou eles acham que tem a verdade, por isso que tomam suas decisões. Agora, no tempo de pandemia, um acha que tem que ser assim, outro acha que tem que ser assim. Então o mundo, sem perceber, busca a verdade, sem às vezes perceber, mas está procurando o que é
o caminho melhor, o caminho certo a se seguir. Então há muitas verdades. Quando Deus cria o mundo perfeito e o homem se perde, é enganado pela serpente, tanto Eva, enganada pela serpente, que dá o fruto para o marido e o marido come, e os dois caem, e que o mundo se perde, Deus não deixaria o mundo sem se revelar, sem trazer uma verdade. Deus não deixaria o mundo confuso. Deus jamais deixaria a criação dele sem um referencial de verdade, sem a verdade. Quando a palavra de Deus não era escrita, tinha homens que representavam a verdade de Deus. A gente se ensina aqui sempre isso, né? Que quando Jesus pregou, ele deixou a escola apostólica, os 12, ele deixou lá em Jerusalém e não permitiu que saíssem de lá. Eles eram o cânon, a Bíblia em pessoa, porque o Novo Testamento não tinha sido escrito. Você vê que quando Paulo tem uma briga com os judaizantes lá em Antioquia, capítulo 15 de Atos, para onde é que ele é dirigido? Para saber quem estava com a verdade. Será Paulo e Barnabé ou os judaizantes? Os fariseus, os religiosos que haviam se convertido, entre aspas. Para onde eles vão para saber quem estava com a verdade? Para Jerusalém. E eles vão se encontrar com os apóstolos e presbíteros da igreja. Ali era o cânon, ali era a Bíblia, ali era a verdade. Pessoas que estavam lá postas como testemunho da verdade, porque a verdade, para nós, o Novo Testamento, a Nova Aliança não tinha sido escrita. Quem está entendendo, diga amém. Mas Deus nunca deixou o mundo confuso. Ele sempre deixou a verdade para nós. A direção, como nós devemos seguir, andar. Eu fui fazendo algumas anotações, né? Às vezes a gente é muito inclinado a crer na ciência. Agora nesse tempo de pandemia é mais quem fala agora das autoridades humanas, que tantas e tantas vezes se contradizem, tantas e tantas vezes se conflitam. Eu me lembro, se você for ver sobre o ovo, você vai ver gente que bota o ovo como o melhor alimento do mundo. Já tem outros que dizem, não, mas não é assim. Eu me lembro um tempo que surgiu uma reportagem que pimenta fazia mal, depois que pimenta faz bem. Eu fui enganado um tempão, irmão, pensando que macarrãozinho fazia mal. Se me hoje. Quando foi agora, Deus trouxe a verdade. E mostrou uma nutricionista. Quem assistiu essa reportagem? Pastor, manda ela para mim, que eu quero conhecer a verdade. Pode que eu mando para você. Não tem a quantidade de sódio que as pessoas dizem. Não é nada disso. É um alimento bom. Claro, pastor, mas se comer demais, pega aquele bebedouro todinho ali, água, que coisa boa. A água faz bem ou não faz, irmão? Mas bebe aquele bebedouro ali todinho para te ver o que vai acontecer contigo. É a quantidade. Não é a água, é a quantidade. Não é o macarrãozinho, é a quantidade. É assim, irmão Avina? É, a Avina está comigo. Então, a ciência muitas vezes se contradiz. Está aí agora nesse tempo de pandemia, né? No início, falavam contra, como é o nome daquele remédio? Clorox, não sei o que. Agora a ciência já está admitindo, né? Você vai percebendo? A própria Organização Mundial de Saúde, isso é só agora, mas você vai ver em muitas, e se você acompanhar revistas científicas e tantas outras coisas, você vai ver o quanto a ciência se contradiz. Se você for ver a ciência mesmo, você vai ver como é, né, que trata hoje uma doença tal era tratada assim, agora não tem nada a ver esse remédio. Tem remédio que nem existe mais. Por quê? Porque não era aquela coisa que você achava que era. Olha a Direza me olhando ali, não pode nem olhar para ali. Entendeu? Eu vou ensinar um segredo para vocês. O Benihim, ele escreve no livro. Ele diz assim: quando você estiver pregando a palavra, que você perceber que alguém não está gostando, não olhe para aquela pessoa. Ou não está concordando. Olhe para quem está alegre, quem está no ódio. Tiver a irmãzinha chorando, olha a verdade. Fica olhando para ela, pregando, olhando.
Aquilo te anima, ele dizendo. Mas olha para quem está. Tu morre. Benihim diz, fixa teu olho, segura. Que aquilo anima, o cara tem pelo menos um ali, tá? Entendeu? Mas é verdade, a ciência muitas e muitas vezes se contradiz. Sim ou não? Não responda. Então há no mundo muitas informações, muitas verdades, né? Mas Deus nos deu a verdade. Agora o problema não é esse. O que existe lá, aí a gente às vezes não cai tanto, porque não está na palavra. Alguma verdade científica, nós como cristãos ficamos com a palavra. O problema é quando as dúvidas surgem quanto à palavra, quanto à interpretação da palavra. Alguém diz, sim, o mundo está assim, é porque não crê na palavra, não crê na verdade, não conhece a verdade. Isso é verdade? É. O mundo é mundo, porque não é igreja. Se não é igreja, não abraçou a verdade. O problema é quando a igreja que tem a verdade se conflita. É quando a dúvida é gerada dentro da igreja. É quando começa-se a ter as muitas e muitas contradições, como eu falei da ciência, que muitas e muitas vezes se contradiz. O problema é quando essa coisa de contradizer acontece dentro da igreja com relação à Bíblia. Um grupo religioso diz uma coisa, interpreta de um jeito, aquele outro grupo de outro, aquele outro grupo de outro. E tem um grupo que pensa de um jeito. Dentro desse grupo ainda tem uns que divergem. É verdade ou não? Quando Deus levantou Martinho Lutero, aqui a maioria já sabe, quando Deus levantou Martinho Lutero para reformar a igreja, que a sombra do pecado havia dominado a igreja do Senhor na época. Quem já leu isso? Quem já leu alguma coisa sobre a reforma protestante? Quando as sombras da Idade Média, que foi conhecido como a Idade das Sombras, penetrou na igreja, que as doutrinas da igreja começaram a mudar ao longo de séculos, a ponto de já começar a se vender indulgência, e aquelas outras tantas coisas que aconteciam, que Deus levanta Martinho Lutero para reformar a igreja. Não foi só ele o reformador, ele era um dos principais. Martinho Lutero, quando se converte, tem uma experiência com Deus e conhece o Senhor, Martinho Lutero se levanta com a palavra de Deus. Porque os papas, cardeais, autoridades eclesiásticas, eles não davam a Bíblia para o povo, porque dizia que o homem médio não tinha condição de interpretar a Bíblia, só o sacerdote de alto nível, um exegeta, só quem detinha algum tipo de erudição. Um cidadão comum não podia interpretar, então a Bíblia ficou literalmente acorrentada aos púlpitos. Quem já ouviu falar disso? E Martinho Lutero, quando Deus levanta Martinho Lutero, a primeira coisa que o Espírito de Deus incomoda Martinho Lutero, qual foi? Traduzir a Bíblia do latim, que o Império Romano era que dominava o mundo, para o alemão, na linguagem do povo, na linguagem bem fácil. Ele entendeu que só haveria libertação, mudança, se o povo tivesse acesso à Bíblia. E ele era um doutor, professor de universidade, começou a estudar e começou a pregar na capela de Wittenberg. E ele começou a pregar. Quando o poder romano, a igreja católica, se levanta com seus cardeais, começaram a questionar a doutrina de Lutero. Dizendo, não, mas está escrito. Tá, mas não se interpreta desse jeito. Não é dessa forma. E asseverava que Maria tinha que ser venerada, da venda de indulgência, da tantas outras coisas do purgatório. Puxava, torcia, mexia os textos bíblicos. E Martinho Lutero ficava daqui e eles de lá, falando bonito, mostrando os originais, e mostrando Bíblia e Bíblia.
e contratavam os melhores. Eu já assisti, acho que quase todos os filmes produzidos sobre Martinho Lutero, eu já assisti. Livro não tem nem conta. E eu acho que não tem mais nenhum. Talvez eu tenha um que eu andei emprestando e os abençoados, não sei nem onde é que estão. E Martinho Lutero foi orar porque ele queria, era um conflito que ficava difícil, se contradiziam. E aí Martinho Lutero, um dia orando, o Espírito de Deus deu uma direção para ele. Como convencer o povo, os contradizentes, e mostrar para o povo que ele pregava a verdade das Escrituras. Quem lembra o que ele fez? Isso foi Idade Média. Quem lembra o que ele fez? Ele foi buscar os escritos dos primeiros pais da igreja, da era patrística. Ele foi buscar os escritos de Santo Agostinho, Crisóstomo, quem mais? Clemente de Alexandria e tantos outros. Como esses homens ensinavam a Bíblia. Já que o escrito de Pedro, de Paulo, daqueles apóstolos estava aqui, e aqui estava havendo dúvida, ele foi procurar livros e escritos daquela geração que foi depois da geração apostólica. Quando os apóstolos morreram, a próxima geração, Inácio. Então a forma como esses homens interpretaram é a forma mais correta de interpretar a Bíblia. Quanto mais perto de lá, do começo, mais puro. E assim foi que Deus foi dando graça para o povo entender que a doutrina que Martinho Lutero pregava era uma doutrina segura, bíblica. E nasce o protestantismo. E está vivo até hoje. Sim ou não? Vocês estão entendendo? Ele foi buscar a interpretação dos pais. E aqui é um texto que Paulo escreve para Timóteo, que dá uma base muito boa para a gente entender, diante de tanta informação, tanto conceito do que é cristianismo, de como se deve viver para Deus, como se deve interpretar doutrinas bíblicas. Paulo diz aqui para Timóteo, Timóteo, versículo 13: mantém o padrão, o modelo da sã doutrina. 13, 2 Timóteo 1,13, nós já lemos. Que de mim ouvistes com fé, que de mim ouvistes. Ele disse, olha Timóteo, o que ele está dizendo para Timóteo? A sã doutrina é essa aqui, que tu está me vendo viver e ensinar. É esse o modelo de igreja que Deus quer. É assim que a igreja deve viver. Costume muda, doutrina permanece. Os costumes, eles são temporais, locais, regionais. Aqui você anda de calça. Onde é que os homens andam de saia? Tem um país aí que os homens andam de saia. Escócia. Vocês estão entendendo? Então o costume muda. Há uns anos atrás, o Enoque andava com calça boca de sino. Não era assim, não? Olha lá. O costume muda, mas a doutrina é a mesma. Pode ser aqui no Brasil, pode ser na tribo indígena, pode ser onde for. A doutrina é a mesma. Senão é heresia. Vocês estão entendendo? Por isso que não existe na Bíblia um versículo, um sequer, nem meio e nem uma palavra dizendo que tipo de roupa eu e você devemos usar. Alguém pode até dizer aí, mas mulher é pecado, mulher usar calça, mulher tem que usar saia. Onde está escrito isso? Uma vez um pastor me disse assim, pastor, você não acha errado? É, porque aqui as mulheres usam calça, né? Você não acha errado? Que está lá em Deuteronômio, que lembra o versículo, capítulo, versículo, que homem tem que vestir roupa de homem e mulher de mulher. Ou seja, mulher não pode vestir roupa de homem e nem homem vestir roupa de mulher. Você concorda com isso? Eu digo, concordo. Mas ele tem que dizer, cada calça da mulher. E aí? E bem na hora o telefone caiu a ligação. Aí eu fui lá no texto. Deuteronômio de 2,5. Mas homem não pode vestir roupa de mulher e mulher vestir roupa de homem. Ele dizia, você concorda com isso? Querendo dizer que as irmãs do calça. Eu digo, eu concordo. E tu acha que eu vou vestir calça da Franciana? Pega um homem e bota uma calça de mulher dele, pode ver?
diferença, mesmo na túnica, até de uma mulher que não era mais virgem, para uma mulher que ainda era virgem, havia diferença na roupa. Você sabia disso? Quem não sabia, diga: eu não sabia, pastor. Sempre houve mudança no corte, no modelo, no design. Por que havia diferença? Porque Deus sempre quis preservar a imagem masculina do homem e feminina da mulher. Deus sempre quis, para quando você olhar um homem, já que ele é homem, olhar uma mulher é fêmea. Deus sempre quis isso, porque Ele criou quem? Macho e fêmea. Então Ele quer que se preserve isso. O diabo quer mudar isso, né? Um dia desse eu vi um pastor na televisão, no YouTube, pregando, e ele botou uma calça coladinha, só vinha até aqui assim a calça, ó, coladinhazinha assim, e uma roupa coladinha, e o corte de cabelo. Irmão, se você passasse assim, você não dava para ver se era uma menina ou um macho. Está entendendo? Então é isso que Deus quer preservar, a masculinidade. Alguém olhar isso, é um macho, é um homem, mas não tem na Bíblia dizendo como é que deve ser a veste, porque isso é costume, está no campo do uso e costume, e não de doutrina. Doutrina é doutrina em qualquer lugar, e quem quiser viver para Deus pode estar dentro de uma tribo de índio, pode estar lá na África, pode estar lá na Escócia, mesmo vestindo saia, mas a doutrina é a mesma. E Paulo diz: mantém, retém, guarda esse padrão de doutrina, porque alguém vai querer mudar. Pastor, e como é que eu identifico uma doutrina bíblica? É muito fácil, irmão. É fácil. Tem discussões na Bíblia profundíssimas. Por exemplo, o arrebatamento vai ser antes, durante ou depois da grande tribulação? Meu irmão, tu pode vir com 500 quilos de documento provando que é antes, durante ou depois. Isso não vai te tirar dos planos de Deus. Você crê nessa doutrina, se é antes, durante ou depois, porque isso não está ligado à tua salvação em Cristo. Agora a doutrina, modo de viver, a doutrina, modo de andar com Deus, essa é clara. Vocês estão entendendo? Aí eu estava anotando uma coisa aqui para a gente meditar. Qualquer doutrina que não te aproxima mais de Deus, qualquer doutrina que não te, vamos dizer assim, instiga, te provoca a gente buscar mais a Deus, estar mais perto de Deus, investir mais tempo em Deus, se aproximar de Deus, pode rejeitar, porque não é uma doutrina de Deus, não é essa doutrina. Qualquer doutrina que nos atrai às coisas desse mundo é uma doutrina também questionável. Qualquer forma de ensino que vira nossos olhos para as coisas da terra, olha lá, cuidado. Lembrei daquela palavra de... Eu queria só um pouquinho d'água, está ressecando aqui minha boca. Me lembrei daquela palavra de que Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, quando ele diz assim, ó: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Se já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Outra coisa, qualquer doutrina que te encanta ou nos encanta com as coisas desse mundo e nos apega mediante o encanto, mediante a fascinação pelas coisas daqui, e aí você vê a doutrina da prosperidade, ela cai com uma luva nisso aqui que eu estou falando, porque é uma doutrina que nos leva a desejar mais aqui, a querer mais aqui. Ela arranca nossos olhos de lá e traz para cá. Eu estou falando de doutrina da prosperidade. Eu não estou falando de um pai de família, de uma mãe, de um jovem que quer trabalhar para ter o necessário para a sua vida. Eu não estou falando disso. Mas doutrinas que te encantam, te fascinam, te fazem, te prende e te levam o teu coração às coisas dessa terra, a prazeres dessa terra.
Outra coisa, doutrinas que criam ansiedades por coisa desse mundo e tiram a tua paz quando você não tem. A doutrina cristã, a sã doutrina, olha o que Paulo escreve lá no finalzinho, no capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Ele diz assim, ó, que a piedade, vamos lá, rapidinho, só para você ver. 1 Timóteo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade, com contentamento. Eu não li um versículo para vocês antes disso aqui, porque eu anoto e vou atravessando uma coisa na frente da outra. Que Paulo chega a dizer que a doutrina cristã de verdade, está no versículo 3, do mesmo capítulo 3, olha aí, ó. 1 Timóteo 6,3. 1 Timóteo 6,3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, a doutrina é segundo, de acordo com a piedade. A doutrina, ela leva o homem a uma vida de temor a Deus. A sã doutrina, a palavra piedade no original é um santo temor a Deus. Então a doutrina bíblica, a sã doutrina leva o homem a ter uma vida de piedade, ou seja, de santo temor a Deus. Qualquer doutrina que não produz esse santo temor no nosso coração, ela não é bíblica. Mas você pode estar recebendo a sã doutrina e não está sendo produzido o temor no coração, mas a doutrina está vindo. Ela deve vir, porque com o tempo ela vai gerar isso em nós. Também não podemos desclassificar uma igreja porque a gente viu alguém de lá que não tem um bom comportamento. Não é assim. Que aquela pessoa pode não representar aquela igreja tão bem. Pode ser alguém que ouve e não pratica. A sã doutrina é de acordo com a piedade. A sã doutrina produz temor no homem. E ele vai dizer lá no versículo 6, ó. Porque alguns já viam tudo o que acontecia na igreja, já viam os mercadores da palavra de Deus, os que comerciavam a palavra de Deus, como existem hoje, os que vendem milagre, os que fazem campanhas e campanhas intermináveis de envelope, de tanta coisa, para sugar o dinheiro do povo. Dízimo e oferta está na Bíblia, sim ou não? E deve ser ministrado com equilíbrio, sensatez, gratidão. E não por uma instigação da pessoa, mediante oferta de milagre, mediante promessa de algum feito, de Deus dar alguma coisa, como se Deus tivesse num balcão de negócio: me dá isso aqui que eu te dou isso aqui. E aquela barganha infeliz. Se minha avó tivesse vivo, ela dizia ordinária. Ela não gostava de uma pessoa ordinário. Era a forma de xingar. Entendeu? Então ele está dizendo aqui, ó. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Ou seja, a doutrina, a sã doutrina, traz contentamento e não gera ansiedades quando não temos. A doutrina santa, a doutrina de Deus, ela se encaixa perfeitamente em qualquer cristão que está passando a mais severa necessidade. Porque a sã doutrina ensina o homem a se contentar em ter Deus na vida. A sã doutrina aponta uma pátria celestial, aonde o cristão se alegra e diz: aqui eu sofro, mas um dia eu vou estar com o Senhor para sempre, e Ele vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, vai passar tudo isso, não tem dor, não tem sofrimento, não tem lágrima, e eu sei que eu vou estar lá. A doutrina que não é sã doutrina, ela cria e gera inquietações. Eu sou um ordinário, Deus esqueceu de mim. Por quê? Porque Deus não deu, porque Deus não fez, porque Deus não falou, porque Deus não realizou, porque Deus não bloqueou, porque Deus não agiu. A sã doutrina ensina o homem a ser contente.
Pode estar passando a pior das situações, ninguém entende, mas eu sou do Senhor. Se veio até mim, glória a Deus, Ele me deu. Se não veio, glória a Deus, porque Ele não deu. Se aconteceu, glória a Deus, Ele tem propósito. É assim ou não? Hebreus 11, pela fé, alguém venceu um exército inteiro. Pela fé, alguém foi morto. Pela fé, alguém perdeu. Alguém ganhou, outro perdeu. Pela fé, alguém foi cerrado ao meio. Pela fé, alguém não aceitou negociar a sua libertação. Estava preso, eu não saio. Eu não saio. Pela fé. Mas aquela vida, ainda que difícil, era uma vida de contentamento. Por quê? Porque eles tinham a sã doutrina. A sã doutrina leva o contentamento, a satisfação. A doutrina que não é de Deus gera inquietação, ansiedades. E aí é que gera até pessoas se revoltando contra Deus. Porque Deus não fez? Por que Deus não agiu? Por que Deus não fez isso? Por que não sei o quê? É verdade ou não? Eu vou ser sincero e quero que você seja sincero. E seja sincero, irmão, em nome de Jesus. Senão Jesus te pega. Mas quanto de nós aqui já teve tempo querendo se revoltar ou revoltado contra Deus? Porque Deus não fez, porque Deus não agiu. Seja sincero aí, bote essa mão bem alto. Se tiver furado, bota a mão assim, ó. Por quê? Ó, porque nós fomos ensinados errado. Vocês estão entendendo? Não recebemos a doutrina pura. Olha, irmão, tem um texto lá em Atos que os apóstolos entraram, foi na ataca. O Sinédrio mandou dar uma ataca em Pedro e João. Quando eles saíram alegres. Porque o quê? Porque foram achados dignos de sofrer por causa do nome do Senhor. Hoje, se um cristão pegar uma pisa, o que ele vai dizer? Deus me abandonou. Lembra que um dia o Jeremias disse isso para o Senhor? Revoltado. Ele olhou para Deus e disse: tu me iludiste. Como quem diz, tu me enganaste. Tu foste mais forte do que eu e me enganaste. Como quem está dizendo, eu era uma criança, eu não queria ir. Tu sabe que eu não queria ir. E o Senhor me mandou, me venceu, eu fui. Me prometeu um monte de coisa, me iludindo. Cadê? Não posso casar. Disse que ninguém podia me tocar. Eu já apanhei, eu estou preso, fui jogado numa cisterna. Se não fosse um eunuco, um homem, jogar uma corda lá, eu estava lá morto. Olha a ideia dele. Não falo mais da tua palavra. Jeremias falou ou não falou isso? Mas quando eu digo que eu não vou mais falar de ti, a tua palavra queima nos meus ossos. Porque ela é a minha estrutura. E eu volto a falar. Quem disse que foi aquele homem que jogou a corda? Foi Deus que tocou, está na hora de tirar ele de lá. Tipo uma irmã do interior que disse: Deus nunca me deu nada, irmão. Eu vejo muita gente na igreja falando aí, testemunhando: irmão, Deus me abençoou, Deus me deu. Deus nunca me deu nada. Quem me dá é aqui lá um irmãozinho que fica com pena de mim, outro ali que me dá alguma coisinha. Entendeu? É uma história que a gente ouvia no interior. A irmã dizendo, uma irmã que dizia. Você está entendendo, irmão? Porque não temos a sã doutrina. E a gente vive cheio de inquietações. Porque essa doutrina que se prega no mundo, ela diz que o crente não pode nem topar no pé, que é um demônio. Ah, rapaz. Deus não me enviou, Deus me livrou aqui. Está entendendo? A porta se fechou, foi o diabo. Não consegui fazer uma com Satanás. Deus não me olha, Deus não me vê. É verdade ou não? A sã doutrina, grande fonte de lucro é a piedade, uma vida de santo temor a Deus com contentamento. Satisfação. A doutrina bíblica traz isso para nós, André. Verdade ou não? Diga para o irmão, a sã doutrina, ela é uma mensagem perfeita para o homem criado por Deus. Porque em toda e qualquer situação há uma palavra de consolo para a nossa vida. Em toda e qualquer situação há uma palavra de fé de Deus para a nossa vida, para a gente se encorajar.
Alguém está com a guilhotina, a corda no pescoço, e ele está alegre dizendo: estou morrendo para o meu Senhor, e daqui a pouquinho eu vou estar com ele na glória. Até nessa hora ele tem uma palavra de Deus. Quem já leu o livro A História do Cristianismo? Eu tinha esse livro, não sei onde anda, acho que está lá em casa, não sei. Pegaram uma jovem, acho que ela tinha 16 anos, não me lembro, e mandava ela negar, e ela morreu cantando. Teve um que amarraram ele no tronco. Leia lá, você vai ver o testemunho dos mártires. Tem um aplicativo, no MySword, que ele mandava ele negar o Senhor, e metia espadas e facas nele, abrindo golpes enormes nele. E sabe o que ele dizia? É bom que vocês façam mais bocas em mim, porque quando metia na carne, a carne abria, porque assim eu terei mais boca para glorificar o Senhor. Vocês estão entendendo, irmão? É a sã doutrina que pega a visão do homem e faz como Abraão, que nem tinha tanto que a gente tem, porque nós temos tanta coisa escrita depois que Abraão foi. Mas a Bíblia diz que Abraão esperava a cidade que tem fundamento. Ele não esperava aqui, muito embora Deus dava muita coisa para ele, mas os olhos dele estavam onde? Lá. Vocês estão entendendo? Amém? Isso vai gerar sede ou não vai? No nosso coração. A sã doutrina vale a pena ou não vale? E eu já me perdi aqui onde eu estava. Cadê Jesus? Está aqui. Olha lá. Lembra do salmista, que ele disse que ele orava a Deus? Eu não sei se foi Davi, que disse que ele queria ser como uma criança no peitinho da mãe, ou no peitão. E tem umas mães que tem a mamadeirona, né? Diz: eu quero ser como uma criancinha, acomodada e satisfeita no peitinho da mamãe, ali, satisfeita. Vê o menino, irmão, e o menino começa a chorar, e chora, e chora. Aí a mãe pega aqui e bota o bicho para fora e bota, e aí aquele choro, não fica quietinho, uma satisfação. É verdade ou não? Aí o Davi, eles estão dizendo que é Davi, eu não sei. Como é que diz aí? Salmo 131, olha como é que diz. Isso aí é doutrina de Deus, ó. Fala. Vê o outro aí. Outro versículo, continua. Tem um que ele diz assim, ó: eu não faço para mim planos altivos. Sabe o que ele está dizendo? Eu não quero perturbar meu coração. Tu já viu gente que faz programa de televisão, de rádio, sei lá o que for, e for se ajoelhar: ô irmão, dá uma ofertinha aí, vamos pagar o programa. E fica, irmão, um choro, mas infeliz. Irmão, se não pode, não faça. Se não pode, não faça. Pastor, mas tem que pregar. E Deus não está vendo. E Deus não está vendo. Mas cria, irmão. Não é de Deus, é de Deus. Gera inquietação. Falta matar a igreja. Está entendendo? Sugando. Não, irmão, tem que pagar bilhões, milhões, não sei o que, não sei o que. Planos altivos demais. Porque se Deus está no negócio, Ele vai suprir. Ele não é irresponsável. Quando Deus mandou construir o tabernáculo, que foi uma construção linda, e se colocasse hoje na ponta da caneta do lápis, daria bilhões de dólares. Aquele tabernáculo com todos os utensílios. Quando Deus foi construir aquilo ali, Ele disse: Moisés, diz assim para o povo: quem sentiu o coração tocado e quiser ofertar para a construção da minha casa, traga ouro, prata, bronze. E foi dizendo: vir pele disso, pele daquilo. Quem lembra disso? E disse assim, ó: manda o povo trazer. Meu irmão, aqueles dois que eram responsáveis pela coleta chegaram para Moisés e disseram o quê? Quem lembra disso? Manda o povo parar de trazer, Moisés. Já deu na conta e já passou. A gente não tem mais nem onde guardar. Por quê? Porque era Deus dizendo e falando no coração do povo. Agora, quando Deus não está, fica aquela súplica infeliz, aquela humilhação. Eu estou para xingar aqui. Que envergonha o evangelho. Torna até um homem entendido olha e diz assim: Deus não cuida desse povo.
Se é de Deus, por que tanta churumela? Sabe o que é? É porque não aquietaram o coração. Você vai ver agora sábado. A Yara chegou para mim e disse assim: pastor, quando é que vão botar lá um negócio de um adesivo ali na frente da igreja, não sei o que? Eu digo: Yara, que o Giovanni já fez. Eu digo: eu nem entendi. Ah, pastor, eu pensei que você tinha pedido. Não, foi o coração dele que se moveu. Ele que disse: pastor, eu quero botar um negócio ali, eu não sei nem como é que bota. E ele disse: pastor, eu já estou ali para fazer. Ele está fazendo agora um negócio lindo para os cultos de rua, irmã Concita. Vai ficar uma coisa linda, com um banner atrás para a senhora sapatear lá até de manhã. E nós vamos levar as caixas de som. Ontem, irmão, lá no culto na casa do comandante Almeida, nós botamos caixa de som para lá, para cá. Eu digo: bota uma para lá, bota outra para cá. E ficou uma para o retorno. O irmão que morava, Rodrigo, quantas ruas depois? 3 ruas, chegou lá e me disseram: ó, pastor, ele ouviu o culto de longe e veio para o culto. Trouxe a família todinha. Eu digo: é desse jeito que Deus vai fazer. Daqui um dia nós estamos num trio elétrico. E lá em cima é a Concitona marchando. Andando na rua do Quatraque marchando. A Michelle teve um sonho que nós ganhávamos. Não, esse sonho foi com o Robson lá, não foi? Que ele comprava, não foi? Um trio elétrico. Mas já tiveram sonho nós andando num carro de som enorme aí, ó, pregando. Mas vai chegar a hora de Deus. Quando ele abrir a porta, tu vai ver telhado aí, das casas. Mas não dá nem tempo de ligar para a polícia, porque quando nós já passamos, que está no carro. Mas já estamos com a estrutura maior e estamos caminhando, e é Deus nos dirigindo. Aqui que você está vendo, ó, Fernandão ali, nosso amigo ali, chegou e disse: ah, pastor, o negócio aqui mudou. Mas pergunta se a gente foi algum dia em político. Foi só Deus usando os irmãos, tocando, irmão chegava, é assim, eu quero assim, eu quero assim. E papa, olha aí, eu já estou aqui com frio. Diminui aí. Faz a hora que eu estou aqui com frio, é verdade mesmo. Mas quem lembra, irmão, que a gente tinha que estar aqui pregando com a mão e se abanando com a outra? Quem lembra disso? Era uma porta de ferro ali que parecia o castelo de Grayskull. Quem lembra do castelo de Grayskull? Daquela caverna. Era só uma portona medonha ali. Olha aí, ó, tudo no vidro, coisa linda. E o Giovanni já me disse: pastor, essa frente, essa fachada é comigo. E tu pensa que é me aí? Digo: pô, deixa contigo. Ele quer botar uns negócios aqui assim, que deixa Deus usar. Eu só não quero o Globo da Morte. Que tem igreja que tem Globo da Morte, é tanta coisa. Isso eu não quero aqui não. Mas aquela iluminação, aquela... Tá entendendo? Amém, irmão? Então, ó, a sã doutrina, ela nos ensina a depender do Senhor. O homem não pode... Como é que está escrito lá em João 3? O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. E se o céu te der, quem é no inferno que vai barrar uma ordem de Deus? Hein? Quem é? Se Deus resolveu dar, operando eu, está escrito, quem impedirá? Não está escrito? Ah, pastor, está demorando. Aí vem uma palavra de consolo. Não vou nem usar a Bíblia, vou usar outra. Não está demorando, não está demorando. Não se preocupe que Jesus está caprichando. Não é assim? Até a música. Existe uma palavra de Deus para toda e qualquer situação. Então fique de pé, que eu não quero judiar tanto de ti, mas o sermão está grande aqui que eu estou até perdido nele aqui. Sei nem onde eu comecei e onde eu terminei. Eu lembrei de Jó. Olha o que é um homem que conhece Deus e a palavra de Deus. Senão teria se perdido. Quando Deus permitiu e o diabo começou a tirar. Imagina, irmão, olha para cá. Imagina, porque primeiro tocou no que ele tem, para depois tocar nele. Não foi assim? Irmão, um mensageiro nem fechava a boca. Chegava outro e dizia: Jó, Deus boi estava ali, se acabaram. Deus cavalo estava ali, se acabaram.
Na hora que um acabava de fechar a boca, o outro já estava. Tem os camelos. A tua transportadora foi embora. Os camelos. Aí um atrás do outro. E aí talvez a corte celestial se reuniu para ver aquilo ali. E o inferno se reuniu também e disse: ele vai negar. Agora ele nega. Ele não tem mais nada. Ele perdeu tudo. Ele não tem mais nada. Agora ele nega. Aí Jó saiu. O que ele fez? A Bíblia diz que ele fez o quê? O que ele disse? Que ele fez o quê? Adorou a Deus. Ao invés dele murmurar, ele tinha uma palavra de Deus para aquele momento na vida dele. E tinha uma palavra sã. Tinha uma palavra de Deus, não é palavra de homem, inventada por homem, se não gerava inquietação no coração dele. Tu está lascado. Não. Quando tudo aconteceu, que levaram tudo, Jó, a Bíblia diz que ele adorou e disse o quê? Se nós recebemos o bem de Deus, por que não podemos receber o mal? Nu eu vim para essa terra, e nu para lá retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. O que deu pode tirar, e o que tira pode dar. Essa é a palavra de Deus, Enoque. Teve homens na terra que tiveram grandes prejuízos, para depois receberem grandes bênçãos de Deus. Eu vi uma vez um testemunho num livro, eu tenho esse livro lá em casa, do Silas Malafaia. Ele quebrou 5 vezes. O Malafaia, ele conta no livro que ele faliu totalmente, ficou sem nada 5 vezes. E ele já está até aí escrito aí como um dos 5 pastores mais ricos do Brasil ou do mundo. Quebrou 5 vezes. Vocês estão entendendo? O negócio é chegar para Deus mediante a sua palavra e deixar que o resultado é com Ele. Mas a gente se perturba. Outro dia eu estava perturbadinho. Meu Deus, a gente prega, a gente ensina, chega na igreja, não vê cara de fulano, cara de Beltrano, e a gente não vê fluir, é tanta coisa. E eu estava lá em casa trabalhando, que eu estou agora trabalhando em casa. Aí o Ítalo, chegou uma mensagem do Ítalo: pastor, como você está? Aí eu aproveitei. Eu já estava ruim. E, rapaz, eu estou aqui, é ruim. Aí tem hora assim que dá vontade de orar para Deus me levar, ou me levar para outro lugar. A gente não vê fruto, resultado. Eu trabalhando lá de manhã, só eu lá no meu gabinete. Aí ele começou a dizer: pastor, outro dia eu estava, era na igreja, não sei onde era, e eu ouvi uma palavra, mas eu achava que era coisa minha, não lhe falei. Eu achava que era coisa minha, não lhe disse. Agora eu estou entendendo que era para me ter lhe dito. E o Senhor dizia para me dizer assim, para mim, que era para Ele me dizer, o Senhor dizia para Ele me dizer, para mim, que o que eu estava vendo era pequeno aos meus olhos, mas que aos olhos de Deus era grande. E que eu ainda ia ver o que Ele vai fazer com esse que eu acho pequeno hoje. Aí eu comecei a chorar lá em casa, só que eu já estou querendo chorar aqui, eu vou mudando de assunto. Não choro. Aí ele disse: eu sou fruto, pastor, desse ministério. Não vou chorar. Entendeu? Eu posso louvar a Deus pela obra que Deus fez na minha vida. Lá não tem nada sem resultado não, porque eu sou resultado de tudo aquilo ali que Deus está fazendo. E chorou, começou a chorar. Eu digo: aí o macho chorando. E mandando áudio chorando. Eu estou com áudio lá em casa. Aquilo me alegrou até hoje, que eu estou cheio d'água aqui, né? Eu sou fraco para chorar, irmão. Amém? Mas a sã doutrina, ela quieta. Tem uma palavra de Deus para cada circunstância, para cada situação. Mas aqui a gente está com o coração duro, não é verdade? Mas Deus, Ele cuida dos seus. Jesus disse assim, ó: aquele que me enviou está comigo. Esse negócio de vai acabar para lá. Não, o que me enviou, Ele está comigo. Não me abandonou, não me deixou só. Tem um louvor que é baseado naquela palavra de Isaías que diz: se passares pelas águas, não te submergirão. Se passares pelo fogo, as chamas não arderão em ti. Não é assim? Deus dizendo: eu estou contigo. Tinha um louvor antigo que dizia: estou contigo, ó meu filho.